Minha melhor amiga estava convencida de que estava apaixonada pelo namorado muito mais velho de sua mãe e secretamente começou a namorar com ele. No 11º ano, minha melhor amiga começou a ir para a escola com roupas da Urban Outfitters e Brandy Melville, e eram marcas que nem eu, nem ela, nem qualquer outra garota do nosso grupo de amigas podíamos pagar. Então, imediatamente a pressionamos por respostas. Ah, minha mãe arrumou um namorado novo e ele está tentando me conquistar, ela nos disse. Eu ri porque eu mesma sabia como era essa sensação. Tira tudo dele, riu uma de nossas outras amigas. Nunca mais tocamos no assunto até uma semana depois, quando ela chegou na escola com um sorriso suspeitosamente brilhante no rosto. Não que Jane fosse necessariamente uma pessoa negativa, mas ela era definitivamente muito introvertida. Eu honestamente pensei que ela tinha arrumado um namorado. Até a pele dela estava mais clara, mas eu não queria envergonhá-la na frente do grupo. Então, depois da escola, perguntei de leve se ela estava saindo com alguém. O rosto dela ficou super vermelho automaticamente. Por favor, não me pergunte isso de novo, ela disse. Seu tom era de aviso, frio, muito diferente de Jane. Nos dias seguintes, comecei a prestar muita atenção nela, e um dia ela tinha uma pulseira de berloques da Pandora cheia de pingentes, mal escondida debaixo da manga. Bem, a renda da família dela era mais ou menos a mesma que a minha, então não fazia sentido nenhum. E muitos dos nossos amigos estavam começando a furtar em lojas, então imaginei que ela estivesse fazendo o mesmo. Então você é uma pequena cleptomaníaca agora, hein? Perguntei a ela um dia, rindo. O rosto dela ficou vermelho como antes, mas em vez de vergonha, era raiva. Eu te disse para parar de me dizer coisas assim, ela disse antes de se levantar e ir embora. Quando cheguei em casa, percebi que tinha perdido um seguidor no Instagram, e meus instintos me disseram para verificar se era Jane, e era. E lembra como eu disse que eu e Jane éramos melhores amigas? Bem, nós éramos, já usamos as calcinhas uma da outra e pegamos emprestado as meias uma da outra. Uma vez, quando ela veio de férias com minha família, só havia um banheiro, então eu tomei banho enquanto ela escovava os dentes e nenhuma de nós se sentiu desconfortável. Ela era praticamente como minha irmã, então deixar de me seguir foi um grande alerta vermelho, e estava claro que ela não ia me contar a verdade. Então, em vez de ser uma amiga normal e paciente, apareci na casa dela com um prato de biscoitos de $3 embrulhados em papel alumínio e fingi que os tinha feito para ela. Um homem que eu não reconheci abriu a porta e ele estava de cueca e nada mais. Nem pareceu desconfortável quando me viu. Atrás dele estava Jane, com um roupão de seda insinuante que mal cobria seu corpo e maquiagem borrada. Meu coração gelou e ela instantaneamente correu para o banheiro. Ei! Gritei com entusiasmo exagerado, tentando compensar a tensão que havia se formado. Só queria deixar isso aqui, espero que vocês gostem. Então, pulei no meu carro e dirigi o mais rápido que pude para longe. Minha melhor amiga estava sendo aliciada. O que se deve fazer nessas situações? Eu poderia ir à polícia, mas sem a confissão de Jane não adiantaria nada. Então, liguei para nossa amiga Emily. Ela era a única em quem eu podia confiar que veria a situação como realmente perigosa, em vez de uma fofoca suculenta. Além disso, ela era o tipo de amiga que de alguma forma sempre sabia o que fazer, e desta vez não foi diferente. Ela disse, precisamos convencer Jane de que o que está acontecendo é muito errado, e que ela está sendo aliciada. Bem, no final do mês, Emily deveria apresentar um projeto na aula sobre os perigos do mundo online, e ela me disse para confiar nela e tentar reconquistar a confiança de Jane enquanto isso. Então eu fiz. No dia seguinte na escola, Jane estava super tensa, e eu podia ver que ela estava esperando para ver se eu tocaria no assunto. Mas depois que ela percebeu que eu não o faria, ela agiu de forma calorosa comigo, e foi como nos velhos tempos. A partir daí, notei que ela parou de tentar esconder sua coleção cada vez maior de joias chiques, que começou a usar um medalhão todos os dias que tinha uma foto dentro. Parecia que a apresentação de Emily não poderia ter chegado em melhor hora. Ela começou com cyberbullying e compartilhamento de senhas, então eu não tinha ideia de onde isso ia dar até que ela chegou ao aliciamento online, e ela dedicou um slide inteiro a pessoas mais velhas, encontrando pessoas mais jovens, enviando-lhes dinheiro e fingindo que as amavam para receber favores. Foi perfeito porque não apenas a classe inteira ofegou em desgosto, mas a professora até interveio para dizer o quão inaceitável era esse comportamento. O tempo todo eu observei Jane como um falcão, e eu a vi ficar lentamente mais desconfortável, balançando a perna para cima e para baixo super rápido e roendo todas as unhas. Eu sabia que as coisas estavam ficando realmente boas quando ela pediu para ir ao banheiro e saiu correndo chorando, porque eu sabia que era para o bem dela. Mas assim que o almoço começou, recebi a mensagem. Jane estava me enviando spam, pedindo para encontrá-la no banheiro. Eu a encontrei agarrando as pernas contra o estômago na cabine e seu rosto estava completamente vermelho, e ela mal conseguia respirar. Micaela, eu acariciei seu cabelo, esperando que ela finalmente desabafasse. Estou grávida. Meu queixo caiu. Afastei-me um pouco dela para ver se ela estava brincando. Eu não conseguia nem dizer a palavra padrasto, mas ela assentiu de qualquer maneira. Eu a abracei super forte, e apenas a lembrei de que estávamos juntas nisso, e isso a fez relaxar um pouco. Ficamos assim pelo que pareceu uma eternidade, até que sua respiração finalmente se acalmou. Peguei algumas toalhas de papel ásperas do dispensador e a ajudei a limpar o rosto. O sinal para a quinta aula tocou, mas nenhuma de nós se moveu. De quanto tempo você está? Perguntei gentilmente, tentando manter minha voz calma, embora meu coração estivesse acelerado. 8 semanas, eu acho, ela sussurrou, olhando para o chão sujo do banheiro. Fiz 3 testes e todos deram positivo. Perguntei. Ele sabe? Já temendo a resposta. Jane assentiu, novas lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele disse que a culpa é minha, que eu o prendi. Ela riu amargamente. Como se eu quisesse isso. Respirei fundo. Jane, precisamos contar a alguém. Uma conselheira ou algo assim. Para minha surpresa, ela assentiu. Eu sei. Eu não aguento mais isso, Micaela. Ontem à noite Ela puxou a manga, revelando um hematoma escuro circulando seu pulso. Ele ficou bravo quando eu disse que queria ficar com o bebê. Meu sangue ferveu, mas mantive meu rosto neutro. Vamos falar com a senhora Hayes. Sugeri, referindo-me à conselheira da escola que todo mundo gostava. Agora mesmo. Jane hesitou, depois assentiu. Caminhamos juntas para a sala da conselheira, meu braço em volta de seus ombros. A senhora Hayes deu uma olhada no rosto manchado de lágrimas de Jane e imediatamente nos conduziu para sua sala, fechando a porta atrás de nós. A conselheira, senhora Hayes, nos observava com uma expressão gentil. Você está fazendo a coisa certa. Sussurrei para Jane. Eu prometo. A senhora Hayes pigarreou. Jane, preciso perguntar. Você está em perigo imediato? Devemos contatar as autoridades? O corpo de Jane ficou rígido contra o meu. Sem polícia. Ela disse com firmeza. Por favor, ele vai saber que fui eu quem contou. A senhora Hayes e eu trocamos olhares. Eu podia ver que ela era legalmente obrigada a relatar certas coisas, mas o medo
medo nos olhos de Jane era inconfundível. O abrigo que Emily encontrou não exige envolvimento policial imediato, expliquei rapidamente. Eles podem ajudá-la a descobrir os próximos passos com segurança. A senhora Hayes assentiu lentamente. Eu posso levar vocês duas lá depois da escola, e enquanto isso, Jane, você pode ficar aqui no meu escritório. Jane agarrou minha mão com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Não me deixe sozinha. Eu prometi. Eu vou ficar. Olhando para a senhora Hayes, que assentiu com a permissão. Vou justificar a ausência de vocês duas para o dia, disse ela, saindo para nos dar privacidade. Assim que ficamos sozinhas, Jane desabou em lágrimas novamente. Ele vai ficar tão bravo, Micaela. Você não entende como ele fica quando está com raiva. O hematoma ao redor do olho dela havia desbotado para um amarelo esverdeado doentio, escondido sob uma camada de corretivo que agora escorria por seu rosto com as lágrimas. Eu me perguntei que outras marcas estavam escondidas sob suas roupas. O que aconteceu com o bebê, Jane? Perguntei gentilmente. Ela olhou para o chão, os ombros curvados. Eu disse a ele que estava grávida e ele disse que eu estava tentando prendê-lo. Sua voz tornou-se oca, mal acima de um sussurro. Ele me levou a uma clínica a 2 cidades de distância, pagou em dinheiro, usou nomes falsos e disse que se eu contasse a alguém, ele diria à minha mãe que eu era uma pervertida e tinha-o seduzido. Meu sangue ferveu, mas mantive meu rosto neutro, engolindo a raiva que ameaçava transbordar. Você queria ficar com ele? Jane deu de ombros, desamparada. Eu não sei. Não pude decidir nada. Eu perguntei. E o olho roxo? Ela respondeu. Eu vomitei no carro dele depois e ele disse que eu fiz de propósito. Ficamos em silêncio por um tempo, a cabeça de Jane no meu ombro, sua respiração gradualmente se acalmando. Mandei uma mensagem para Emily dizendo que estávamos na sala da conselheira e sobre o plano de ir para o abrigo depois da escola. Emily respondeu imediatamente. Estou indo também, não saiam sem mim. Na hora do almoço, a senhora Hayes nos trouxe sanduíches da cantina e Jane mal tocou no dela, beliscando a casca antes de colocá-lo de lado. O sanduíche ficou lá na mesa, com apenas uma única mordida. Lembrei-me de como Jane costumava comer tudo o que via pela frente. Ela sempre terminava minhas sobras e brincava sobre ter um poço sem fundo no estômago. Agora ela parecia ter perdido pelo menos 7 quilos desde o início do ano letivo. E se minha mãe me der como desaparecida? Ela perguntou de repente. O abrigo vai ajudar com isso, assegurei, embora não tivesse certeza de como funcionava. Eles lidam com situações como esta o tempo todo. Jane assentiu, mas eu podia ver que ela estava entrando em parafuso com os piores cenários em sua cabeça. Ela continuava checando o telefone, que vibrava ocasionalmente com mensagens que ela não me deixava ver. É ele? Perguntei depois que a terceira notificação a fez estremecer. Jane assentiu, seus dedos tremendo enquanto silenciava o telefone. Ele acha que estou na escola e se eu não responder logo ele pode aparecer aqui. Meu estômago despencou como uma pedra. Então, vamos embora agora. Não precisamos esperar até depois da escola. Mandei uma mensagem para Emily, que respondeu que nos encontraria no carro da conselheira em 5 minutos. A senhora Hayes concordou em nos levar imediatamente quando expliquei nossas preocupações. Enquanto caminhávamos pelos corredores vazios em direção ao estacionamento dos funcionários, Jane parou de repente, a mão voando para o pescoço. Meu medalhão, ela sussurrou, tocando o pescoço nu. Deixei no meu armário, preciso pegá-lo. Jane, deveríamos ir agora. Eu preciso dele, insistiu ela, os olhos selvagens de pânico. Por favor, Micaela, vai levar só um segundo. Contra meu bom senso, concordei e desviamos para o armário dela, onde Jane rapidamente girou a combinação e pegou o medalhão de ouro. Mas em vez de colocá-lo, ela o jogou em uma lata de refrigerante vazia de uma lixeira próxima. Eu não o quero mais, disse ela em voz baixa. Mas também não quero que ele o tenha. Encontramos Emily e a senhora Hayes no carro, e a viagem até o abrigo durou cerca de 20 minutos, durante os quais Jane ficou cada vez mais ansiosa, cutucando as cutículas, até que uma começou a sangrar. Entreguei-lhe um lenço de papel da minha mochila, e ela o enrolou no dedo sem nem olhar. Pela janela do carro, observei os bairros mudarem de nosso subúrbio familiar para uma área com mais prédios de apartamentos e pequenos comércios. A senhora Hayes dirigia com cuidado, verificando o espelho retrovisor com frequência para se certificar de que não estávamos sendo seguidas. O abrigo para mulheres era um prédio indefinido com câmeras de segurança e um sistema de campainha na entrada. Nada do lado de fora indicava o que era, e parecia qualquer outro prédio de escritórios, com paredes bege lisas e um pequeno estacionamento. A senhora Hayes falou no interfone, e fomos autorizadas a entrar. Lá dentro, uma mulher chamada Tara nos cumprimentou. Ela tinha olhos gentis e uma postura prática que de alguma forma me deixou à vontade. Ela levou Jane para uma sala particular para conversar, enquanto Emily, a senhora Hayes e eu esperamos em uma pequena sala de estar com móveis gastos mais limpos. Ela estará segura aqui? Perguntei à senhora Hayes, torcendo a barra da minha camisa entre os dedos. Sim, ela me assegurou. Este lugar tem excelentes protocolos de segurança. Emily pegou seu caderno, folheando até uma página preenchida com sua caligrafia organizada. Eu trouxe toda a minha documentação, tudo o que coletei sobre o Kevin, datas, as postagens do Instagram, tudo. A senhora Hayes pareceu impressionada. Isso será muito útil, Emily. Olhei ao redor da sala de espera, observando os cartazes sobre violência doméstica e planejamento de segurança. Havia panfletos em vários idiomas empilhados em uma pequena mesa e uma área de recreação infantil em um canto, com brinquedos gastos, mais limpos, e um quadro de avisos em uma parede tinha histórias de sucesso presas a ele, bilhetes anônimos de mulheres que haviam reconstruído suas vidas depois de deixar situações abusivas. Eu me perguntei se Jane um dia escreveria seu próprio bilhete para aquele quadro. Depois de cerca de 1 hora, Tara voltou sem Jane. Ela está se acomodando em um quarto, explicou ela. Ela concordou em ficar conosco por enquanto, perguntei. Podemos visitá-la? Já com saudades da minha amiga. Não nas primeiras 72 horas, disse Tara gentilmente. É o protocolo para situações de alto risco. Ela precisa de tempo para descomprimir sem influência externa. Meu coração afundou, mas eu entendi. Ela pode pelo menos nos mandar uma mensagem? Tara explicou. Ela pode usar o telefone do abrigo para ligar para vocês em horários designados, mas nenhum dispositivo pessoal é permitido inicialmente, é para a segurança de todos. Kevin provavelmente tem software de rastreamento no celular dela. Deixamos nossas informações de contato e relutantemente nos preparamos para sair. Antes de irmos, Tara nos permitiu uma rápida despedida. Jane estava sentada em uma cama de solteiro em um quarto pequeno, mas limpo, parecendo ao mesmo tempo apavorada e aliviada. O quarto era simples, apenas a cama, uma pequena cômoda e uma escrivaninha com uma cadeira e uma janela dava para um pequeno pátio, mas as persianas estavam parcialmente fechadas para a privacidade. Estou tão orgulhosa de você, eu disse a ela, abraçando-a com força. Obrigada por não desistir de mim. Ela sussurrou, seu hálito quente contra minha orelha. A viagem de volta para a escola foi silenciosa. A senhora Hayes deixou Emily e eu com bilhetes de ausência justificada para as aulas que perdemos. O que acontece agora? Emily perguntou enquanto caminhávamos para nossos armários. Nós esperamos, eu acho, eu disse, sentindo-me estranhamente vazia. Depois de semanas de preocupação e planejamento, Jane estava finalmente em um lugar seguro. Mas a situação estava longe de ser resolvida. Naquela noite, meu telefone tocou com um número desconhecido. E era Jane, ligando do telefone do abrigo. Como você está? Perguntei, enrolando-me na minha cama. Com medo, ela admitiu. Mas eles são muito legais aqui.
Tem outra garota da minha idade também. Eu perguntei. Sua mãe te ligou? Gianni suspirou. Sim, eu disse a ela que vou ficar com você por alguns dias. E ela acreditou. Está trabalhando em turnos duplos esta semana de qualquer maneira. Perguntei novamente. E ele? Ela respondeu. Ele ligou umas 20 vezes, com a voz trêmula. O pessoal do abrigo disse que eu não deveria atender. Eles estão me ajudando a descobrir o que fazer a seguir, e descobriram que ele tinha instalado aplicativos de rastreamento no meu celular. Era assim que ele sempre sabia onde eu estava. Depois que desligamos, tentei me concentrar na lição de casa, mas não conseguia. Meu livro de matemática estava aberto na minha mesa, mas as equações se embaralhavam enquanto minha mente continuava voltando para Jane. Eu me perguntava o que ela estava fazendo agora. Se estava com medo naquele lugar estranho. Se estava se arrependendo de sua decisão de sair. Eu checava meu telefone a cada poucos minutos, embora soubesse que ela não ligaria novamente esta noite. Por volta das 22h02, meu telefone tocou de novo, e era a mãe de Jane. Micaela, a Jane está mesmo ficando com você? Perguntou a Sra. Walker, sua voz tensa de suspeita. Meu coração disparou. Sim, Sra. Walker. Estamos trabalhando em um grande projeto juntas. A mentira tinha um gosto amargo na minha boca. Isso é engraçado, porque o Kevin acabou de passar pela sua casa e disse que todas as luzes estavam apagadas, exceto no que deve ser o quarto dos seus pais. Gelo inundou minhas veias. Ele tinha passado pela minha casa procurando por Jane. Estamos no porão, improvisei. O Wi-Fi é melhor lá embaixo. A Sra. Walker não pareceu convencida, mas disse que ligaria de volta amanhã. Depois de desligar, liguei imediatamente para o abrigo e pedi que avisassem Jane, e a mulher que atendeu levou minha mensagem a sério, prometendo avisar Jane imediatamente. Em seguida, verifiquei todas as fechaduras das nossas portas e janelas, fechando bem as cortinas. A ideia de Kevin passando pela minha casa, observando, me dava arrepios. Eu não consegui dormir naquela noite, pulando a cada rangido e som do lado de fora da minha janela. Continuei imaginando seu carro preto estacionado do outro lado da rua, seus olhos observando minha casa. No dia seguinte, na escola, os rumores já estavam circulando sobre a ausência de Jane e meu desaparecimento com ela no dia anterior. Ouvi sussurros enquanto caminhava pelo corredor. Grávida. Fugiu. Namorado secreto. Ignorei os sussurros e encontrei Emily no almoço. O Kevin passou pela minha casa ontem à noite procurando pela Jane. Eu disse a ela em voz baixa. Os olhos de Emily se arregalaram. Isso é assustador. Você acha que ele suspeita de algo? Eu disse. Definitivamente. E ele convenceu a mãe da Jane de que algo está errado também. Passamos o almoço planejando o que fazer a seguir. Emily havia pesquisado casos semelhantes e descobriu que sem que Jane fizesse uma declaração oficial à polícia, não havia muita ação legal que pudesse ser tomada contra Kevin. O abrigo a ajudará com as opções de ordem de restrição, disse Emily. Mas ela tem que estar disposta a se apresentar. Depois da escola, recebi outra ligação de Jane e ela parecia mais centrada do que no dia anterior. A conselheira daqui é incrível, disse ela. Ela está me ajudando a ver como tudo estava bagunçado com o Kevin, como ele me manipulou desde o início. Eu disse, isso é ótimo, Jane. Ela continuou. Mas não estou pronta para ir à polícia, ainda não, preciso resolver algumas coisas primeiro. Eu entendi a sua hesitação, mas parte de mim se preocupava com quanto tempo ela poderia se esconder no abrigo. Sua mãe me ligou ontem à noite, e o Kevin está procurando por você. Jane ficou em silêncio por um momento. Eu sei. O abrigo disse que ele ligou para a linha principal deles algumas vezes. Eles não confirmam nem negam se alguém está hospedado lá, mas é apenas uma questão de tempo até ele descobrir. Naquela noite, não consegui dormir. Continuei imaginando Kevin passando pela minha casa, observando, esperando. Verifiquei 2 vezes todas as fechaduras antes de dormir e pulei a cada rangido e gemido da nossa casa velha se acomodando. Meu quarto ficava no segundo andar, mas ainda assim mantive minhas cortinas bem fechadas, paranoica com alguém observando de fora. Tentei me distrair com a lição de casa e a Netflix, mas minha mente continuava acelerada com os piores cenários. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eu sei o que você fez. Fique fora de assuntos que não lhe dizem respeito. Minhas mãos tremeram ao ler. A mensagem era vaga o suficiente para ser sobre qualquer coisa, mas eu sabia exatamente de quem era e o que significava. Mostrei para Emily assim que cheguei à escola. Tem que ser o Kevin, disse ela, adicionando a mensagem à sua documentação. Devemos contar a alguém? Eu hesitei. Vamos esperar para ver se ele faz mais alguma coisa. Não quero piorar as coisas para a Jane. Mas na hora do almoço, as coisas tinham escalado, e a mãe de Jane apareceu na escola exigindo falar comigo. A secretaria me chamou e encontrei a Sra. Walker, com uma aparência abatida e zangada, com olheiras escuras sob os olhos. Seu uniforme de enfermeira estava amassado, como se ela tivesse vindo direto de um turno noturno. Onde está minha filha? Ela exigiu assim que me viu. Sra. Walker, eu não... Ela me interrompeu. Não minta pra mim. O Kevin me contou tudo sobre como você tem enchido a cabeça da Jane de mentiras, tentando colocá-la contra nós. Minha boca se abriu. O quê? Ela disse. Ele me mostrou as mensagens. A Jane contou a ele como você tem tido ciúmes do relacionamento deles, como você tem inventado histórias sobre ele. Minha mente acelerou. Que mensagens? Jane nunca diria essas coisas. Então me ocorreu. Kevin devia ter acesso às contas de Jane. O abrigo havia encontrado aplicativos de rastreamento em seu telefone. O que mais ele poderia ter instalado? Sra. Walker, isso não é verdade. Eu disse cuidadosamente. O Kevin não é quem você pensa que ele é. Seus olhos se estreitaram. O Kevin não tem sido nada além de um apoio para nossa família. Ele é a única figura paterna que a Jane já conheceu. Eu segurei o que realmente queria dizer. Você falou com a própria Jane? Não através do Kevin, mas diretamente? Um lampejo de dúvida cruzou seu rosto. Ela me mandou uma mensagem. Disse que está bem e precisa de espaço. Do celular dela? A Sra. Walker hesitou. Bem, do número dela. Respirei fundo. Sra. Walker, acho que você deveria tentar falar com a Jane diretamente. É tudo o que estou dizendo. Ela saiu, parecendo perturbada, o que considerei uma pequena vitória. Liguei imediatamente para o abrigo para avisá-lo sobre a escalada de Kevin e seu aparente acesso às contas de Jane. Naquela tarde, Emily e eu fomos à delegacia de polícia local para perguntar, hipoteticamente, o que poderia ser feito em uma situação como a de Jane. A delegacia era pequena, com iluminação fluorescente e o cheiro de café impregnando tudo. O policial na recepção inicialmente parecia entediado, mas se animou quando mencionamos que nossa situação hipotética envolvia uma menor. A policial com quem falamos, uma mulher chamada Detetive Morales, ouviu atentamente. Ela tinha olhos gentis, mas uma expressão séria, tomando notas enquanto explicávamos a situação sem usar nomes. Sem a vítima se apresentar, nossas mãos estão atadas, ela explicou. Mas se vocês tiverem evidências de um crime, podemos investigar. Emily mencionou as postagens do Instagram e a mensagem ameaçadora que eu recebi. A Detetive Morales nos deu seu cartão. Se sua amiga decidir se apresentar ou se vocês sentirem que estão em perigo, me liguem diretamente. Uma semana se passou e Jane ligava diariamente do abrigo, parecendo mais forte a cada vez. Ela estava trabalhando com conselheiros e defensores legais, preparando-se para o que viesse a seguir. Sua mãe finalmente a contatou diretamente e estava começando a juntar as peças da verdade, embora Jane ainda não tivesse contado tudo. Eu continuei indo para a escola, tentando me concentrar nas aulas e na lição de casa, mas minha mente estava
pensava constantemente em Jane e se ela estava segura. Então, uma manhã, cheguei à escola e encontrei Kevin esperando no estacionamento, encostado em seu caro carro preto. Meu estômago revirou, mas continuei andando de cabeça baixa, esperando que ele não me reconhecesse. Pensei em dar meia volta, mas havia outros alunos por perto, e pensei que estaria mais segura em uma multidão. Micaela, certo? Ele chamou, sua voz amigável. A amiga da Jane. Parei, com o coração batendo forte e de perto. Pude ver o que Jane poderia ter achado atraente. Ele era bonito, de uma forma polida, com um sorriso fácil que não alcançava seus olhos frios. Ele usava um relógio de aparência cara e roupas de grife, parecendo completamente deslocado no estacionamento da nossa escola. A Jane tem passado por um momento difícil, disse ele conversador, como se fôssemos velhos conhecidos. A mãe dela e eu estamos muito preocupados com ela. Eu menti, eu não a vi, segurando a alça da minha mochila com tanta força que meus dedos doeram. Isso é estranho, porque a mãe dela disse que ela estava ficando com você. Seu sorriso permaneceu fixo, mas seus olhos endureceram. Você não mentiria para um pai preocupado, mentiria? Eu disse. Eu tenho que ir para a aula. Tentando passar por ele, mas ele se colocou no meu caminho, seu perfume me dominando. Eu sei que você pensa que a está ajudando, mas não está. A Jane tem problemas, delírios. Ela já fez acusações antes. Minha pele se arrepiou. Eu realmente preciso ir. Ele disse. Apenas diga a ela para me ligar. Finalmente se afastando. Diga a ela que eu a perdoo e podemos resolver isso. Eu praticamente corri para dentro do prédio, mandando uma mensagem para Emily enquanto ia. Ela me encontrou perto do meu armário com o rosto pálido. Ele estava esperando por você. Ela sussurrou. Isso é intimidação, deveríamos ligar para aquela detetive. Eu assenti, ainda tremendo. Ele está tentando me manipular, me fazer pensar que a Jane é o problema. Durante o almoço, ligamos para a detetive Morales e relatamos o encontro. Ela levou a sério, mas nos lembrou que sem que Jane apresentasse uma queixa, não havia muito que pudessem fazer sobre Kevin especificamente. Mas eu posso falar com ele sobre assédio se ele te abordar na escola novamente. Ela ofereceu. Isso é uma questão separada. Depois da escola, liguei para Jane e contei sobre o encontro. Ele está desesperado, disse ela, com a voz mais forte do que eu tinha ouvido em semanas. O pessoal do abrigo diz que isso na verdade é um bom sinal. Significa que ele está perdendo o controle. Eu disse. Sua mãe veio à escola na semana passada. Acho que ela está começando a questionar as coisas. Jane ficou em silêncio por um momento. Eu vou contar tudo a ela. O abrigo se ofereceu para mediar uma conversa. Eles acham que ela acreditará em mim se ouvir diretamente. Eu disse. Você tem certeza de que está pronta? Ela admitiu. Não, mas não posso me esconder para sempre. 2 dias depois, Jane me ligou com notícias. Minha mãe veio ao abrigo e conversamos por horas. Sua voz falhou. Ela acredita em mim, Micaela. Ela o expulsou de casa. Um alívio me inundou. Isso é incrível, Jane. Ela continuou. Ela está pedindo uma ordem de restrição e eu decidi fazer uma declaração à polícia. Não um boletim completo ainda, mas o suficiente para abrir um arquivo. Senti como se pudesse respirar direito pela primeira vez em semanas e disse. Estou tão orgulhosa de você. Ela acrescentou. Vou voltar para a escola na próxima semana. A mãe está vendo de me transferir para Westlake para um novo começo, mas isso pode levar um tempo. Os dias seguintes passaram em um borrão de preparação. Emily e eu limpamos o armário de Jane, recolhendo seus livros e itens pessoais. Embalamos tudo cuidadosamente em uma caixa. Seus livros didáticos, algumas roupas extras da aula de ginástica, algumas fotos coladas na parte de dentro da porta do armário. A conselheira providenciou para que Jane tivesse tarefas adaptadas para recuperar o trabalho perdido. Eu até fui às compras com minha mãe para comprar um presente de boas-vindas para Jane, uma pulseira de prata simples para substituir a pulseira de berloques que ela havia abandonado. Não era cara, apenas uma fina faixa de prata com um pequeno pingente de coração, mas eu esperava que simbolizasse um novo começo. Na manhã em que Jane deveria retornar, esperei ansiosamente no estacionamento, e quando o carro de sua mãe parou, corri até ele. Jane saiu parecendo diferente, seu cabelo estava mais curto, e ela usava uma camiseta simples e jeans em vez das roupas chamativas que Kevin havia comprado para ela. O medalhão e a pulseira de berloques haviam sumido, e ela me abraçou forte. Obrigada, ela sussurrou, por tudo. O dia não foi fácil. As pessoas olhavam e sussurravam, e alguns colegas insensíveis perguntaram onde ela esteve, se os rumores sobre ela estar grávida eram verdadeiros. Emily e eu a flanqueamos como guarda-costas, cortando perguntas e criando uma barreira entre Jane e o resto da escola. No almoço, Jane pareceu sobrecarregada com o barulho do refeitório. Então comemos do lado de fora, o ar da primavera estava quente, e encontramos um lugar tranquilo sob uma árvore, longe da área principal do almoço. O Kevin continua mandando mensagens para minha mãe, disse ela em voz baixa. O número está bloqueado, mas ele cria novos, e a polícia disse que não é suficiente para violar a ordem de restrição temporária, já que ele não está me contatando diretamente, e as mensagens não são explicitamente ameaçadoras. Emily perguntou. Ele tentou entrar em contato com você? Jane balançou a cabeça. Não diretamente, mas às vezes tenho medo de ir para casa. E se ele estiver esperando? Eu perguntei. Sua mãe trocou as fechaduras, certo? Ela respondeu. Sim, e colocamos uma câmera de segurança na porta da frente, mas ainda assim, eu entendia seu medo. Eu mesma andava pulando com sombras desde que Kevin me abordou no estacionamento. Naquela tarde, enquanto caminhávamos para o estacionamento depois da escola, Jane congelou de repente. Aquele é o carro dele, ela sussurrou, apontando para um sedã preto parado perto da saída. Eu imediatamente a puxei de volta em direção ao prédio. Vamos para a secretaria. Vamos ligar para sua mãe e para a polícia. Relatamos o avistamento ao segurança da escola, que foi verificar, mas o carro já tinha ido embora. Jane estava tremendo tanto que a enfermeira sugeriu que ela se deitasse até que sua mãe pudesse buscá-la. Ele não vai parar, disse Jane com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele vai continuar encontrando maneiras de chegar até mim. Segurei sua mão com força. Nós não vamos deixar. A mãe de Jane chegou, parecendo frenética, e ela abraçou Jane ferozmente antes de se virar para mim. Obrigada por cuidar dela, Micaela. Eu prometi, sempre. Naquela noite recebi uma ligação de Jane por volta da meia-noite. Ele estava do lado de fora da nossa casa. Ela sussurrou. Apenas sentado em seu carro, observando. A mãe chamou a polícia, mas ele foi embora antes que chegassem. Eu perguntei. Eles fizeram um boletim? Ela respondeu. Sim. Mas disseram que ainda não está tecnicamente violando a ordem de restrição, já que ele ficou em propriedade pública, e não se aproximou de nós, nem se comunicou diretamente. Sua voz falhou. Estou tão cansada, Micaela, só quero que isso acabe. No dia seguinte, Jane não veio à escola, e sua mãe ligou dizendo que ela estava doente, mas quando mandei uma mensagem, Jane admitiu que elas estavam em um hotel porque não se sentiam seguras em casa. Emily e eu nos encontramos no almoço para pensar no que fazer. O abrigo disse que poderia ajudá-la a se transferir de escola rapidamente, lembrou Emily. Talvez essa seja a melhor opção agora, eu disse, mas isso significa que ele vence. A Jane tem que deixar sua casa, sua escola, seus amigos, enquanto ele simplesmente se safa de tudo. Emily pareceu preocupada. Eu sei que não é justo, mas a segurança da Jane é o que mais importa agora. Eu não podia discutir com isso. Depois da escola, dirigi até o hotel onde Jane e sua mãe estavam hospedadas. Era um lugar econômico, perto da rodovia, com portas de quartos externas e um pequeno estacionamento. Jane parecia exausta,
mas conseguiu um pequeno sorriso quando me viu. A mãe está falando com um advogado sobre acelerar a ordem de restrição permanente, explicou ela enquanto nos sentávamos na cama do hotel. E estamos considerando seriamente a transferência de escola. Eu disse, vou sentir sua falta. Mas eu entendo. Jane assentiu. O abrigo encontrou um programa que ajuda pessoas como eu a recomeçar. Nova escola, aconselhamento, grupos de apoio, tudo. Eu perguntei, quando você iria? Ela disse, já na próxima semana, o trabalho da mãe tem uma filial naquele distrito. Então ela pode se transferir também. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Jane estaria mais segura longe daqui, longe de Kevin. Mas eu não podia deixar de sentir que estávamos sendo separadas, justamente quando nossa amizade se aprofundou com essa crise. Eu ainda vou te ver, prometeu Jane, lendo minha expressão. Só não todos os dias na escola. 2 dias depois, Jane voltou à escola para limpar seu armário e se despedir de alguns professores. Emily e eu andamos com ela, formando uma barreira protetora. Os corredores pareciam carregados de tensão, como se todos soubessem de alguma forma que aquele era o último dia de Jane, e ao sairmos do prédio, Jane parou de repente. Quero tomar um café, ela anunciou. Nós três, uma última coisa normal antes que tudo mude. Fomos para a pequena cafeteria perto da escola, pedimos nossas bebidas e encontramos uma mesa de canto tranquila. E por um breve momento, pareceu como nos velhos tempos, apenas 3 amigas saindo, rindo de coisas sem importância. A cafeteria era aconchegante, com móveis descombinados e arte local nas paredes. O cheiro familiar de café e doces nos cercava, e por um momento pudemos fingir que tudo estava normal. Vou sentir falta disso, disse Jane suavemente. Não é para sempre, lembrou Emily. Apenas até as coisas se acalmarem. Jane assentiu, mas seus olhos estavam tristes. Fico pensando em como tudo seria diferente se eu nunca tivesse caído na manipulação dele. Eu disse com firmeza. Não foi sua culpa. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Jane torceu sua nova pulseira de prata, aquela que eu lhe dera para substituir a de berloques. A conselheira do abrigo disse que predadores como Kevin visam garotas vulneráveis. Minha mãe trabalhando o tempo todo, nós com dificuldades financeiras. Eu era a vítima perfeita, Emily apontou. Mas você escapou. Isso é o que importa. Jane sorriu levemente. Sim, graças a vocês. Ao sairmos da cafeteria, o telefone de Jane vibrou com uma mensagem de sua mãe, dizendo que estava esperando no estacionamento. Nós a acompanhamos até o carro, abraçando-a forte antes de ela entrar. Vou te mandar meu novo número assim que nos instalarmos, prometeu Jane. Observei o carro de sua mãe se afastar, sentindo uma estranha mistura de realização e perda. Havíamos salvado Jane de Kevin, mas a que custo? Uma semana se passou sem notícias de Jane. Tentei não me preocupar, sabendo que ela provavelmente estava ocupada com a mudança e começando na nova escola. Emily e eu voltamos às nossas rotinas, embora algo parecesse faltar sem Jane. A mesa do refeitório parecia mais vazia, nosso grupo de mensagens mais silencioso. Eu continuava checando meu telefone, esperando por uma mensagem de seu novo número. Então, 10 dias depois que ela partiu, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Sou eu, estou segura, eu contei a verdade. Um alívio me inundou. Liguei para o número imediatamente e Jane atendeu. Ei, ela disse, soando mais como a antiga ela do que nos últimos meses. Como você está? Como está a nova escola? Ela disse, está boa, diferente, mas boa. Mamãe e eu temos um apartamento em um prédio seguro e estou indo a uma conselheira 2 vezes por semana. Eu perguntei, você ouviu alguma coisa sobre ele? Jane ficou em silêncio por um momento. Minha mãe pediu uma ordem de restrição total contra ele e o expulsou de vez de nossa casa. Acontece que ele morava conosco ilegalmente. O nome dele não estava em nenhum documento e ele mentiu sobre tudo. Seu emprego, seu passado, até sua idade. Eu perguntei, você está falando sério? De queixo caído. Ela respondeu, sim, a polícia está investigando ele agora por outras coisas que encontraram, mas não sei todos os detalhes. Conversamos por quase 1 hora, colocando o papo em dia. Jane parecia mais forte, mais confiante. Ela havia entrado para um clube de arte em sua nova escola e estava fazendo amigos lentamente. Sua voz tinha uma leveza que eu não ouvia há meses, talvez até anos. Era como se ela finalmente pudesse ser uma adolescente normal de novo, sem o peso da manipulação de Kevin a esmagando. 2 semanas depois, Emily e eu dirigimos até a nova cidade de Jane para encontrá-la para um café. Ficava a cerca de 1 hora de distância, em um subúrbio semelhante ao nosso, mas com prédios mais novos e ruas mais largas. Jane estava nos esperando em uma pequena cafeteria, acenando animadamente quando nos viu. A diferença nela era impressionante. Seus olhos estavam claros e brilhantes, seu sorriso genuíno, as roupas e joias caras haviam sumido, substituídas por jeans simples e um suéter que parecia realmente confortável. Ela parecia saudável de novo, seu rosto tinha enchido e sua pele tinha um brilho natural. Tenho notícias, disse ela depois que pedimos nossas bebidas. O Kevin foi preso. Emily e eu trocamos olhares chocados. Pelo quê? Perguntei. Aparentemente eu não fui a primeira, disse Jane em voz baixa. Quando finalmente fiz minha declaração completa à polícia, eles o conectaram a outros 2 casos em condados diferentes. Garotas como eu. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela. Sinto muito, Jane. Ela apertou de volta. Não sinta. Significa que ele não pode mais machucar ninguém. Enquanto saboreávamos nosso café, Jane nos contou sobre sua nova vida, suas aulas, seu terapeuta, o grupo de apoio que ela se juntou para sobreviventes de aliciamento e exploração. Ela estava se curando, um dia de cada vez, e seus olhos se iluminaram enquanto ela falava sobre seus projetos de arte e os novos amigos que estava fazendo. Era como assistir a uma flor que fora mantida no escuro finalmente recebendo a luz do sol. E o medalhão? Perguntou Emily. Aquele que você usava todos os dias. Jane sorriu. Eu o deixei para trás, junto com tudo o mais que ele me deu. Ela tocou a pulseira de prata simples em seu pulso. Aqui eu lhe dera. Esta é a única joia que eu preciso agora. Quando chegou a hora de ir, nos abraçamos forte no estacionamento, prometendo nos encontrar novamente em breve. Jane parecia tão diferente da garota assustada e quebrada que ajudamos a escapar apenas algumas semanas atrás. Ela estava mais ereta, sorria com mais facilidade, ria com mais liberdade. As sombras sob seus olhos haviam sumido, substituídas por uma confiança tranquila. Enquanto Emily e eu dirigíamos para casa, pensei no quão longe Jane tinha chegado. Da garota tremendo em uma cabine de banheiro para a jovem mulher mais forte e autoconsciente com quem acabamos de tomar café. Fizemos um bom trabalho, disse Emily, como se estivesse lendo meus pensamentos. Sim, concordei. Nós fizemos. Naquela noite recebi mais uma mensagem de Jane. Obrigada por não desistir de mim quando eu desisti de mim mesma. Amo vocês duas. Eu sorri, digitando de volta. Sempre.